Bom, então vamos dar continuidade às atividades. Na questão 10, vocês vão relacionar a deficiência à imagem. Na primeira imagem, eu tenho o quê? Um aparelho auditivo. Esse aparelho auditivo tem a função de auxiliar as pessoas que têm deficiência auditiva. Elas não conseguem ouvir, pessoas surdas, então algumas utilizam porque funciona com elas, porém algumas nem o aparelho pode funcionar. Depende muito do grau de surdez que a criança ou a pessoa tem, ok? Mas a pessoa que utiliza isso é chamada de pessoa que tem deficiência auditiva, é relacionada à deficiência auditiva. Então o que vocês vão fazer? Vamos traçar uma linha até a palavra deficiência auditiva. Em seguida, nós temos uma pessoa de cadeira de rodas. O que aconteceu com ela? Perdeu o movimento das pernas, ou pode acontecer de pessoas também terem paralisia total do corpo. Então, ela perdeu uma deficiência motora, ela perdeu o movimento do corpo, das pernas, dos braços. Então, ela tem uma deficiência motora. Na mãozinha que vocês estão vendo, tocando esses pontos de relevo pequenos, esses relevos, ela está tocando um sistema Braille. Braille é como se fosse o alfabeto que nós conhecemos, né? Só que esse alfabeto ele é formado por símbolos onde a pessoa utiliza as mãos para conseguir identificar que letra, por exemplo, ela está tocando. Só que não é diferente do nosso alfabeto, mas para eles é como se fosse o alfabeto das pessoas que têm deficiência visual, entende? Elas utilizam o sistema Braille, que são os símbolos que assim formam, que elas podem formar ali uma linguagem, ok? Então, a deficiência que utiliza desse sistema de Braille é a deficiência visual, as pessoas com deficiência visual, ok? Vocês podem pesquisar mais sobre isso. Eu estou falando para vocês, mas a gente pode pesquisar. Vocês podem falar com a professora. Professora, eu descobri isso sobre o Braille, tá bom? Na questão 11, nós temos a seguinte: nosso corpo realiza diversos tipos de movimentos diferentes. Identifique nas imagens quais são as atividades realizadas pelas pessoas e as partes do corpo que elas estão movimentando. Na letra A, eu tenho um garotinho jogando bola. E ele pergunta, que atividade ele está fazendo? Qual é a atividade que ele está fazendo? Ele está o quê? Jogando bola. E quais são as partes do corpo, né? Ele só utiliza o pé, somente? Ele utiliza o joelho? Ele utiliza o braço? Ou ele utiliza todo o corpo dele para jogar futebol? Ele se movimenta, em todas as partes do corpo dele se movimentam. Então, vocês vão analisar, verificar primeiro qual é a atividade que ele está fazendo e depois dizer se nessa atividade todas as partes do corpo dele estão se movimentando, ok? Então, na segunda, na letra B, eu tenho a imagem de um garotinho tocando violão, né? Qual é a atividade que ele está fazendo? Ele está tocando violão. E quais são as partes do corpo que ele está movimentando? Quais seriam as partes? Vamos analisar. Se eu estou tocando violão, né? Eu movimento as mãos, eu movimento os braços, ou seja, os membros superiores, que são os braços, as mãos, ok? Então, analise a imagem e respondam em seguida. Em qual fase da vida se encontram os seres humanos das imagens anteriores? Então, eu tenho aqui duas imagens. Um jogando bola e o outro tocando violão. Em que fase da vida elas estão? Elas estão na fase da infância, da adolescência, a adulta ou da velhice? Então, analisem as imagens e respondam. Questão 12. A mãe de Gabriel deu para ele as sementes que retirou da laranja. Antes de fazer suco, Gabriel e seu pai plantaram as sementes no sítio onde moram. Eles tomaram alguns cuidados para garantir que as sementes germinassem. Depois de uns dias, elas brotaram e se desenvolveram bastante. Qual parte da planta deu origem a uma nova laranjeira? Qual foi a parte da planta que deu origem a uma nova laranjeira? O que foi que eles plantaram lá? Foi a semente. Muito bem. Então, vocês vão colocar aqui nessa linha a semente. Para uma semente se germinar, são necessários alguns cuidados. Escreva os cuidados que Gabriel teve desde o plantio das sementes até ver a plantinha crescer. Então, primeiro, o que eu preciso? Eu preciso ter um solo fértil,
eu preciso que plantar em um lugar iluminado, arejado. E principalmente sempre estar cuidando, regando, para que ela não seque fazendo. O lugar é importante onde você vai plantar. Então, tudo isso você tem que estar sempre verificando antes de plantar a sua plantinha, ok? Então, vamos para a próxima página. Na última página, mas não menos importante, nós temos a questão 13. Então, numere de 1 a 5 a sequência do ciclo da vida da planta de Gabriel. Então, primeiro, o que eu fiz? O que primeiro aconteceu? A semente, ela germinou e surgiu uma pequena raiz, certo? Quando a semente germinou e surgiu aquela raiz, ou seja, tá lá minha semente na terra e surgiu a raiz a partir a partir aí da semente, o que aconteceu em sequência? O caule começou a crescer. Depois que o caule começou a crescer, as folhas e o caule da planta foram se desenvolvendo. Elas se desenvolvem. Em seguida, surgem as flores e os frutos. E qual é a última fase da vida da planta? É quando ela envelhece e pode morrer, ok? Mas antes disso, é importante falar para vocês onde ficam, antes de irem para a terra, antes de vocês plantarem as sementes. Elas estão aonde? Nos frutos, ok? Antes de serem plantadas, elas vêm dos frutos dessas árvores. Então, vamos para a questão 14. Leia as informações e responda aos itens abaixo. Camila aprendeu com sua professora que os animais e os seres humanos possuem semelhanças, coisas parecidas, e diferenças no ciclo da vida. Escreva uma diferença e uma semelhança entre o ciclo da vida de Camila e o seu pintinho. Então, qual seria a diferença do pintinho para Camila? Vamos dizer aí, Camila, nós seres humanos nascemos da barriga da mamãe, certo? Só que o pintinho, ele também veio da barriga da galinha, porém ele veio dentro de um ovo. Nós viemos de dentro de um ovo? Não. Então, a gente pode considerar isso uma diferença. Se vocês também souberem outra diferença entre o pintinho e no ciclo de vida entre o pintinho e a Camila, podem também colocar e me falem. Qual é a semelhança? Qual é a semelhança no nosso ciclo de vida de um pintinho? O pintinho cresce também como nós? Cresce. O pintinho também se reproduz? Se reproduz. O pintinho também morre? Tem um ciclo de vida, envelhece e morre? Sim, também. Então, essas podem ser as semelhanças. Que é ok? Na questão 15, na última questão, nós temos o seguinte. Circule as características comuns entre Camila e o pintinho. E ele está falando aqui, ó. Primeiro, precisam de ar para respirar? Eles precisam de ar para respirar? Tanto um como o outro? Respondam. Precisam. Eles precisam de ar. Então, eu vou circular. Possuem pelos que envolvem o corpo? O que vocês acham? Sim ou não? Podem sobreviver sem água? Será que eles podem sobreviver sem água? Necessitam de alimento? Então, vocês vão estar analisando essa questão 15, circulando apenas as características comuns entre Camila e o pintinho, ok? Então, a aula de ciências é essa. Peço que vocês estejam mandando as fotos. Então, estou ligando para vocês de manhã. De manhã sempre vai ser o momento em que eu vou estar conversando com vocês, ok? E à tarde, se quiserem enviar fotos das atividades que vocês estão fazendo, podem enviar para a professora, ok? Amanhã nós temos língua portuguesa, produção textual. Amanhã nós vamos fazer uma produção textual muito legal, tá bom? Aguarda todos amanhã. Estou com saudade, mas sei que logo, logo nós nos vemos. Beijo!